Bom, gente, agora a gente vai entender como que calcula uma inequação produto e uma inequação quociente do segundo grau, tá? Esse é o nosso objetivo desta aula. O título da aula tá aí, ó, inequação produto e inequação quociente do segundo grau. A gente já tem a nossa playlist de inequação do primeiro grau, né? Lá a gente estudou a inequação produto e a inequação quociente do primeiro grau. Aqui a gente vai ver a do segundo grau, tá? Sem nenhuma novidade, tudo tranquilo também, igual era lá na do primeiro grau. Então vamos conhecer primeiro, né, o que é aí uma inequação produto, ó. Consideremos as desigualdades que apresentam um produto de polinômio do segundo grau. Lembrando, né, que um polinômio, ele é composto de monômio, ó. Isso daqui é um monômio, aqui é um outro monômio, aqui é um monômio. A junção de vários monômios é chamada de polinômio, certo? Lembra, a pessoa que é poliglota, ela fala muitas línguas. Poli significa mais de um aí, né? Muitos, ok? Então, polinômio do segundo grau, porque o maior expoente aqui é 2, certo? Então, a gente tem aqui, ó, x² menos 5x mais 6, um polinômio do segundo grau, multiplicado por x² mais 3x menos 2, um outro polinômio do segundo grau. E a gente tem aqui uma desigualdade, ó, maior do que zero, certo? Eu coloquei dois exemplos só, ó. Também pode ter a equação do segundo grau, né, ó, um polinômio do segundo grau incompleto. Esse aqui, x² menos 25, não tem o valor do b. Qual que é o b? O b é o coeficiente que acompanha o x. Ó, neste polinômio aqui não tem. Então, pode acontecer isso também, ó. E a desigualdade aqui é menor ou igual a zero, certo? As desigualdades pode aparecer qualquer uma, maior ou igual, só maior, menor, menor ou igual, pode aparecer todos os tipos aqui, certo? Então, uma inequação produto é isso daqui, uma inequação produto do segundo grau, né? Quando você tem um produto de polinômios do segundo grau, certo? Pode estar na forma incompleta ou na forma completa. E pode ter o símbolo de só maior, maior ou igual, menor ou menor ou igual, que nem tá aqui, né? Ó, menor ou igual e aqui só maior. Mas pode ter os 4 símbolos aí, ok? Desigualdades desta forma são denominadas inequação produto do segundo grau. Agora, observe as seguintes inequações que apresentam um quociente de polinômios do segundo grau. Olha só, a gente tem aqui um polinômio do segundo grau, né, ó, x² menos 5x mais 6, dividido por um outro polinômio do segundo grau, x² menos 49 maior ou igual a zero, né, ó, um quociente de polinômios do segundo grau. Não necessariamente também poderia ter dois, né? Poderia ter só um. Poderia aqui ser um polinômio de segundo grau, aqui um primeiro. E não importa, né? Desde que também o polinômio do numerador seja ou de maior grau ou igual do que o denominador, né? Mas como a gente está no polinômio do segundo grau, né? Inequação produto e inequação quociente do segundo grau, em geral vai aparecer aqui um quadrado. Mas lá nos exercícios a gente vai ver algumas coisas que vai aparecer cubo também, né? Um x elevado ao cubo, e a gente vai fazer aparecer lá um x ao quadrado, tá? Pode acontecer isso também. Como eu falei, eu tento mostrar para vocês todos os possíveis casos que pode acontecer. Depois a gente tem aqui menos x ao quadrado menos 3x mais 4 dividido por x ao quadrado menos 16, menor do que zero, né? Ó, então aqui também a gente tem uma inequação quociente, né? A gente tem uma desigualdade, ó, aqui é menor do que zero. Temos um polinômio do segundo grau em cima, um polinômio do segundo grau embaixo também, ok? Desigualdades desta forma aí são denominadas inequação quociente do segundo grau, tá? Lembrando que a gente sabe que isso daí é uma inequação do segundo grau, né? Uma inequação quociente do segundo grau, porque o maior expoente que aparece aqui é o 2, né? Ó, x elevado a 2, tá vendo? Ó? Ou elevado ao quadrado, né? Se você preferir. Tá? Então a gente vê que é do segundo grau por causa disso. Se tivesse um x elevado ao cubo, por exemplo, aí já seria uma equação quociente do terceiro grau, tá? Mas que você resolve do mesmo jeito, né? A gente ensina inequação de primeiro e segundo grau
Porque as outras você resolve do mesmo jeito. Se você sabe resolver em equação de primeiro e segundo grau, você sabe resolver de n graus. Se você pegar lá uma equação do 10º grau, vai fazer a mesma coisa. Você vai chamar a equação de 10º grau de uma função, igualar a zero, achar as raízes, né, que vão dar 10 raízes, e estudar o sinal das 10 raízes e você fazer lá a interseção, né, bonitinho, e achar lá a solução, tá? Então, por isso que a gente trabalha só com essas duas. Em geral, é cobrada mais só até o 3º grau aí, depois já não tem mais, ok? Vamos estudar as chamadas inequação produto e inequação quociente, em que aparecem uma ou mais funções quadráticas, tá? Então pode aparecer uma ou mais, como eu disse ali atrás. Para a gente resolver inequações desse tipo, procedemos da seguinte maneira, que é a mesma maneira que a gente resolvia lá a inequação produto e a inequação quociente do 1º grau, né? Ó, tem 3 maneiras. A primeira maneira é o quê? Desculpa, tem 3 partes a maneira que a gente resolve. Na primeira parte, a gente faz o estudo do sinal de cada função separadamente. Como que a gente faz o estudo do sinal de cada função? Ó, por exemplo, se eu vou resolver essa inequação aqui, o que eu faço? Pega essa inequação, chama ela de uma função. Pega essa outra, chama de uma outra função. Iguala a zero, né? Vai dar uma equação do 2º grau. Aí você vai achar as raízes, vai ver aonde que essas funções são menores do que zero, né? Acha lá a solução e depois calcula a solução geral, que é a interseção das duas soluções, né? A interseção porque tem que ser satisfeitas as duas aqui ao mesmo tempo. Do mesmo jeito, na inequação produto do 2º grau, também você trabalha desse mesmo jeito, tá? Essas maneiras aqui é para a gente resolver as duas, certo? A segunda coisa, colocamos os resultados em um quadro de sinais, né? A gente lembra lá que a gente coloca no quadro de sinais, ok? Para poder... Quando a gente vai resolver a inequação normal, né? Sem estar no quociente ou sem estar no produto, a gente calcula direto a interseção, né? Aqui, a interseção ela vai ser dada a partir dos sinais, né? Na hora que você faz a regra de sinal. Por que você tem que fazer a regra de sinal? Porque aqui a gente tem um quociente, né? E aqui a gente tem um produto. E se você se lembrar, tem regra de sinal no produto e no quociente, né? Quando a gente vai de números reais. Analisamos o sinal do produto e do quociente das funções, né? Levando em conta a regra de sinal da multiplicação e da divisão de números reais. Então, eu fiz questão aqui de reexplicar essa parte aqui de regra de sinal. Isso daqui... eu até esqueci de botar o pontinho aqui, ó. Porque é na multiplicação, né? Ó, aqui é um ponto, outro ponto. Aqui, eu vou colocar o símbolo mesmo da divisão. Esqueci de colocar isso, deixa eu... Pronto. Acho que agora já deu uma melhorada. Então, ó, na regra de sinal aqui, quando a gente faz o produto, quando a gente tem mais multiplicando mais, isso dá mais. Quando a gente tem mais multiplicando menos, isso dá menos. Quando a gente tem menos multiplicando mais, dá menos, menos multiplicando menos, dá mais, no produto. No quociente é a mesma coisa. Você tem lá mais dividido por mais dá mais dividido por menos dá menos dividido por mais dá menos dividido por menos dá mais. Você pode generalizar isso daqui desta forma. Sinais iguais é mais, ó. Quando você está multiplicando mais com mais, ou quando você está dividindo números, né, positivos, né, ó, quando você está dividindo os números positivos. Lembrando que esses sinais de mais aqui estão representando números positivos. Você está dividindo e multiplicando, ó, multiplicando e dividindo números positivos, o resultado vai dar um número positivo. Sinais iguais, né, ó, mais com mais, sinal igual. Quando você multiplica ou divide sinais diferentes, que é nesse caso aqui, ó, dá menos, tá vendo? Ó, então, sinais diferentes, menos. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos.
Ó, mais com menos é diferente, né, ó. Menos com mais com menos com mais é diferente, então dá menos. E quando você multiplica aqui sinais iguais também, ó, menos com menos vezes menos dividido por menos, dá mais também, né? Quando você multiplica números negativos dá positivo, quando você divide números negativos também dá positivo, certo? Lembrando que essa regra de sinal só é válida apenas para multiplicação e para divisão. Aí, tem gente que se confunde, né, ó, tem gente que se confunde. Quando você tem lá menos 5, menos 2, aí tem gente que vai lá e bota o número positivo aqui, né? A pessoa vai lá, sei lá, às vezes até se confunde, né, e bota, sei lá, 10, né? Ou se confunde com a multiplicação e bota 10, mas não. Isso daqui é diferente disso, ó. É diferente disso. Quando você coloca entre parênteses, assim, mesmo sem botar o ponto, você está multiplicando, isso daqui dá 10, certo? Agora, quando tem menos 5, menos 2, isso daqui não é 10, certo? E não é também 7 positivo, né? Tem gente que fala, 5 menos 2, menos 5, menos 2 vai dar 7 positivo, porque menos com menos dá mais. Não, tá errado. Aqui você tem menos 5 e você somou menos 2. Então, se você, por exemplo, você devia 5 reais no mercado, você ficou devendo mais 2 reais, você deve 7 reais, certo? Deve 7 reais. Então, tem que tomar cuidado. Geralmente, no ensino médio, até que o pessoal ainda não erram, mas não é tanto. É mais no fundamental e tal, mas assim, eu já vi muitos erros com isso daqui. Então, tem que tomar cuidado. Regra de sinal é na multiplicação e na divisão. Quando você tem somas, isso aqui é uma soma, né? Isso aqui é a mesma coisa que menos 5 mais menos 2. Aqui vai ter a regra de sinal, porque esse sinal de mais, ó, tá multiplicando. O parênteses indica a multiplicação. Esse sinal de mais está multiplicando esse menos. Aí quando você faz, ó, mais com menos, quando você multiplica mais com menos, dá menos, ó. Então aqui vai ficar menos. E isso daqui é menos 5 menos 2, que aí me dá menos 7, né? Só que em vez de você fazer isso daqui, você já pensa logo em dinheiro, como eu falei, que fica mais fácil. Você devia 5 reais, você ficou devendo 2 reais, ao total você deve 7 reais, ok? Não se esqueçam disso, porque eu já vi muita gente errar, tá? Inclusive aqui no ensino médio, inclusive em prova, bastante gente errar nessas coisas. É simples, é básico, mas a gente vai precisar da regra de sinal aqui, então tem que todo mundo saber.